A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita satisfação estamos de volta com mais um programa Conexão com Deus. Bom, no Evangelho de Mateus existe um diálogo marcante entre Jesus e o apóstolo Pedro. E é sobre esse diálogo que a gente vai conversar hoje, não é isso, reverendo? Exatamente. Bom dia. Esse é um dos diálogos mais importantes do ministério de Jesus com o apóstolo Pedro e tem lições preciosas para nós aqui. Bom, você ficou curioso? Ficou curiosa? Então não saia daí, porque no próximo bloco é quando essa conversa vai acontecer. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido pela LPC Comunicações. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui somos uma verdadeira família e, como família e igreja, temos em nós o compromisso não só de levar aos outros, mas também de viver a palavra de Deus em fé, amor, esperança e transformação. É uma alegria para todos nós estarmos em comunhão entre os irmãos. Por esses motivos, os casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se reúnem no Ministério de Casais para compartilhar os desafios de um casamento saudável em uma sociedade tão alheia a compromissos, integridade e verdade. E não é só isso. Na Escola Bíblica Dominical temos uma classe específica para casais, onde este ano o tema a ser trabalhado é a família segundo o coração de Deus. Além disso, temos também o Encontro de Famílias Pinheiros, uma programação regular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um ambiente de comunhão, confraternização, reflexão e estudos bíblicos para toda a família. Venha nos fazer uma visita. Avenida Nações Unidas, 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Desde já, sejam muito bem-vindos. Bom, a nossa conversa de hoje com o reverendo Hernandes Dias Lopes será sobre o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, uma conversa marcante entre Jesus e Simão Pedro, que nos leva aí a refletir sobre a importância da igreja, não é isso, reverendo? Exatamente, Isabel. Esse diálogo, Isabel, aconteceu de forma muito interessante porque Jesus estava lá no extremo norte da Palestina, lá nas fraldas, no sopé do Monte Hermon, quando Jesus faz uma espécie de enquete com os discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: Senhor, o povo não sabe quem tu és. Uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito, Senhor. Aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era o falante do grupo, responde na frente de todo mundo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
talvez até aguardando uma espécie de elogio de Jesus. Mas Jesus respondeu para ele assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou porque você é mais inteligente ou mais espiritual do que os outros. Você só sabe quem eu sou porque foi o Pai que me revelou para você. E aí Jesus se dirige a Pedro assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí fica a pergunta, reverendo, quem é essa pedra a quem Jesus se referia nesse diálogo aí tão marcante? Isabel, aqui está um ponto nevrálgico, central do cristianismo. Porque do correto entendimento desse texto depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra? Há 3 interpretações, Isabel, na história da igreja. Primeiro, Pedro é a pedra. Primeira interpretação. Há uma frase em latim, me permita falar um pouquinho de latim aqui, eu só sei um pouquinho também. Mas a frase diz o seguinte: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação é a mais adequada. O próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, Isabel. Porque a palavra Pedro, Petros, é fragmento de pedra. Mas a palavra pedra, sobre esta pedra, é Petra, rocha. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. E falando em igreja, então, reverendo, como a gente pode enxergar essa verdadeira igreja? Quais são as marcas dessa igreja aí que Jesus está falando? Lá no passado, Isabel, os reformadores diziam o seguinte, que a igreja verdadeira tem 3 marcas. Primeiro, é a igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Segundo, é a igreja que administra corretamente os sacramentos. Terceiro, é a igreja que exerce a disciplina bíblica com amor. Você quer conhecer uma igreja verdadeira? Veja como é que está pregando a Bíblia. Hoje você percebe alguns pregadores que abrem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Outros abrem a Bíblia para usarem de maneira torcida o texto para arrecadar dinheiro. É lucro, é riqueza pessoal, transformando a igreja numa verdadeira empresa. A igreja verdadeira, genuína, Isabel, é aquela igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, com inteireza de coração, procurando amar as pessoas como Deus as ama, para que elas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Se arrependam dos seus pecados. Você já percebeu hoje? Você liga a sua televisão hoje, tem muitos programas. Não se fala sobre a cruz, não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre novo nascimento, não se fala sobre salvação, não se fala sobre a vida eterna. Fala em quê? Milagre, dinheiro, dinheiro, milagre, milagre, dinheiro, milagre, dinheiro, dinheiro, milagre. O tempo todo, o dia todo, o tempo todo. Não há esperança de salvação. Jesus Cristo não veio apenas para curar enfermo e dar dinheiro para as pessoas, não. Ele curava como sinal de que ele era o Messias. Mas o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi trazer perdão de pecados, foi trazer vida eterna, foi trazer salvação. É isso que é importante você que está nos assistindo entender. Para que você não seja enganado, para que você não caia nas mãos de espertalhões da fé, para que você não caia nas mãos de lobos travestidos de pastores e ovelhas, para que você se volte para a Bíblia e procure uma igreja que seja fiel a Deus, que pregue com fidelidade a palavra de Deus, para que você seja alimentado com o pão do céu e não com o farelo das tradições humanas. E Jesus tem um lugar específico nessa definição até que dessa conversa com Pedro, né? Exatamente, Isabel. Olha como Jesus foi claro aqui.
sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há 4 verdades aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Quando Pedro estava pregando lá em Jerusalém, depois do Pentecoste, ele diz que Jesus, e não ele, Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai dizer lá no capítulo 2 que Jesus é esta pedra rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja, disse Jesus. Não é você, não sou eu, não somos nós os donos da igreja. Jesus nunca passou uma procuração para nós dizendo: agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. A igreja é de Jesus e ele a comprou com seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Nós cooperamos com ele, mas quem leva a igreja ao crescimento, seja espiritual, seja numérico, é o próprio Senhor Jesus. Isso porque, Isabel, a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu. A salvação não tem a ver com merecimento. A salvação não é pelas obras, não é pela caridade, não é por aquilo que eu faço para Deus, é por aquilo que Deus fez por mim em Cristo. Então, quem edifica a igreja é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Mas, em último lugar, Jesus Cristo é o fundamento, o dono, o edificador, e ele é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você me argumenta assim: mas e aqueles que estão morrendo lá, nas mãos do Estado Islâmico? E aqueles que morreram, e foram milhões de pessoas que morreram cristãs nas mãos do comunismo? Essas pessoas, Jesus não as protegeu? Quando alguém morre pela sua fé, mesmo morrendo, ele é vencedor. Porque o propósito do inimigo não é matar você, é fazer você se afastar de Deus, se tornar um apóstata. Mas quando você prefere morrer por Cristo, em vez de negar a Cristo, mesmo morrendo, você é vitorioso, você é vencedor. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Isso é uma coisa maravilhosa. A igreja não está fundamentada em cima de homens, porque se tivesse fundamentada em cima de Pedro, seria construir a igreja sobre a areia movediça. Porque logo em seguida, nesse capítulo 16, Pedro quer afastar Jesus da cruz. E Jesus arreda Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogito das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. A igreja está fundamentada sobre uma pedra sólida, que não se abala nas tempestades. Reverendo, como é gostoso falar da Bíblia, né? Como é gostoso viver a Bíblia. E aí fica o convite para quem também tem essa mesma sensação de fazer uma visita à igreja, não é isso, Reverendo? É verdade. Você que está aí nos assistindo, venha nos fazer essa visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos acolher você, queremos ajudar você, queremos ser uma bênção na sua vida. Nós não estamos atrás do seu dinheiro, nós queremos abençoar a sua vida, levar a você o conhecimento do Evangelho, para que você possa ser alcançado pela graça de Deus, ter uma vida plena juntamente com a sua família. Reverendo, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. É um privilégio, Isabel. Obrigada a vocês também por terem estado conosco até agora. O programa fica por aqui, mas nós nos encontramos no próximo Conexão com Deus. Até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história.
Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.